Olá, pessoal! Eu sou a Daiane Dezembro do canal Posso Tocar. O tema é: pratique isso e tocar um instrumento musical em 30 dias vai ser fácil, muito fácil. Como assim, Dani? Isso o que você está falando? Hoje eu vou falar de um atalho para vocês, galera. O que é esse atalho? O que seria esse atalho? É saber estudar, é ter um estudo do tipo ideal, é saber pegar o instrumento e fazer daquele momento de estudo um momento de grande aproveitamento do seu aprendizado. É otimizar erros e garantir uma oportunidade de grande aprendizado ali, para que naquele dia, por exemplo, 30 minutos que você tem ali do seu estudo, você consiga já aproveitar para se concentrar e sair daquele momento sentindo que você evoluiu. Quando nós não temos esse estudo ideal, muito pelo contrário, às vezes a gente acha que precisa de horas para conseguir evoluir, ou a gente tem sempre a sensação que não está evoluindo porque não temos horas para estudar, a gente só tem ali os nossos 30 minutos diários, então não rende, não vai ser legal, e por isso a gente fica sempre estacionado. Então, uma vez que você desenvolve esse tipo de estudo que é chamado, que eu chamo do estudo ideal, o estudo que realmente faz você sair 30 minutos mais tarde sentindo que você dominou aquela coisa que você estava estudando, aquela passagem, aquela música, aquela habilidade ali a ser treinada naquele instrumento específico, 30 minutos depois, 40 minutos depois, uma hora depois, você sente que você saiu diferente de quando você pegou o instrumento na mão. Isso é o que te faz ser capaz de tocar em 30 dias. Você toca 30 dias de prática e você domina o seu instrumento. Agora, sim, o que não é isso? Então, se quem não consegue fazer isso, por que não consegue? Porque tem um tipo de estudo justamente que é o oposto. É o estudo do papagaio, que é aquele estudo totalmente inconsciente. Ele repete, porque temos que estudar para aprender um instrumento musical, nós gostamos de estar com o nosso instrumento, então a gente pega e vai lá, senta e repete. Só que é um estudo literalmente de papagaio, porque é uma repetição sem consciência, sem saber do porquê que está fazendo e o que a gente quer alcançar com aquela repetição mesmo. Então, é um estudo onde nós não sabemos identificar pontos para ultrapassar o erro, para ultrapassar a dificuldade. É um estudo que a gente percebe que está errando, a gente não está conseguindo, mas a gente fica lá no começo, persistente, apenas repetindo. Mas a gente, ao longo dos dias, sente que não evolui, não consegue enxergar o que fazer para corrigir, fica dependendo de ter que ir na próxima aula, na outra semana, com um professor para pedir socorro, e muitas das vezes, nesse meio de caminho aí, a gente para de estudar ao longo da semana. Teríamos que estar tocando ali todos os dias, mas a gente para, a gente toca 3, 4 dias e vê que não está conseguindo, para e fica esperando a próxima aula, só na outra semana, para poder ter uma orientação de como conseguir corrigir. É por isso que as pessoas que têm esse tipo de estudo, que não conseguem ter um estudo eficiente, não conseguem dominar um instrumento em 30 dias de prática. Então, elas não conseguem ter a visão, porque o que a gente precisaria nesse momento para conseguir reverter isso? Nós precisamos ter a maturidade musical para sair do macro para o micro, para sair daquela visão do todo, daquilo que a gente tem que fazer. Ah, são essas as tarefas que a gente tem para essa semana. Tá, isso aqui é o objetivo final, é o todo, é o grande. Como que eu faço isso em pequenas partes? Como que eu vou conduzindo isso? E como que eu, daquela pequena parte que eu peguei ainda, como que eu faço mais uma redução mais micro ainda? E como que eu vou conseguindo depois voltar do micro para o macro? Porque não basta ir do macro para o micro, tem que aprender a voltar do micro para o macro. Então, se nós não conseguimos fazer isso, nós não temos uma prática eficiente, realmente afastamos de nós a oportunidade de em 30 dias estar com o seu instrumento ali dominando e sentindo que você já adquiriu as coordenações musculares minimamente necessárias para tocar ele bem, para tocar ele com prazer. É por isso que praticar essa forma de estudo que eu estou falando aqui realmente te faz ganhar tempo. Você ganha tempo. E hoje em dia, quem não quer ganhar tempo? Quem não quer estar realmente sentindo que você não precisa levar anos para aprender um instrumento e ficar horas e horas e horas para conseguir tocar o seu instrumento? Porque existe uma confusão nesse sentido
de que, Daiane, não é possível a gente conseguir tocar em 30 dias, a gente vai tocar tudo meia boca. Essa é a expressão que nós escutamos, é um linguajar entre os músicos. Em 30 dias vai tocar tudo meia boca, vai tocar tudo chulé, como eles falam, vai tocar de qualquer jeito. Como assim? Não é isso, não. Muito pelo contrário. Eu não estou nivelando por baixo, não. É muito pelo contrário. Quando você consegue ter um estudo realmente ideal, eficiente, estratégico, você tem um background, você tem uma bagagem de conhecimentos que está por trás ali, fundamentando essa prática. Senão você não consegue. Senão você fatalmente cai para o estudo papagaio. E se você for muito, muito persistente, tiver uma alta motivação por meio do estudo papagaio, você vai aprender em 30 dias também. Você vai repetir, repetir, repetir. Você não vai medir hora, você vai ficar ali estudando, 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 não importa, até você conseguir. Isso se você tiver uma forte motivação, e tem pessoas que têm, não pode negar isso. E aí consegue. Só que é sim uma prática totalmente robotizada, sem consciência do que está fazendo. Eficiente do ponto de vista técnico, consegue tocar? Consegue, tá robotizado, tá mecânico. E é aí que entra o ponto da superficialidade que eu falei. Então não é ficar na superficialidade, não é tocar meia boca, não. Muito pelo contrário. Isso se torna realmente um atalho quando nós percebemos que a gente não precisa ficar esperando uma semana para ir até o professor. Quando você consegue, você mesmo, buscar mais e mais coisas, você aprende uma coisa na aula, um ponto que o professor ensinou ali, do instrumento que você está fazendo aula, você aprende aquele ponto, mas pela sua bagagem musical, você mesmo busca novos pontos de conexão, você mesmo pega novo repertório que de repente é com os mesmos acordes ou com as mesmas estruturas rítmicas, você mesmo vai alavancando e crescendo. É mais ou menos como se você estivesse ensinando alguém a cozinhar pela primeira vez e essa pessoa nunca chegou perto da cozinha, ela não sabe o que é uma faca, ela não sabe como manusear um abridor de latinhas, ela não sabe fazer nada e você vai ensinar ela pela primeira vez a fazer tudo desde o mais básico, ou quando você pega uma pessoa que já cozinha há anos e passa uma receita de bolo para ela fazer. Em quanto tempo você acha que essa pessoa que já cozinha há anos vai fazer o bolo com muito mais eficiência do que a outra que está chegando pela primeira vez próximo da cozinha? Por quê? Por causa de toda a bagagem de quem já cozinha. De quem já cozinha há muito tempo. Você apenas fala, põe 2 ovos, bate com não sei o que, não sei o que lá, blá, blá, pronto, a pessoa já sacou e ela faz o bolo super rápido. Por toda a bagagem dela. Funciona dessa mesma forma. Quando nós temos a nossa habilidade musical construída de forma efetiva, sólida, nós conseguimos avançar na prática instrumental muito mais rápida. Agora, você pode pensar assim, Dani, mas o que é essa habilidade musical que você fala? O que é essa coisa de ter habilidade musical? O que é preciso para eu ter uma habilidade? Porque essa palavra, ela é simples e complexa ao mesmo tempo. Às vezes não fica claro qual é o significado dessa habilidade musical que nós temos. O fato é que é o seguinte, a habilidade musical é aquilo que nos permite não apenas saber ler uma partitura. Também saber ler é uma habilidade musical, você entender todo o código da leitura, sim, mas vai muito além. A habilidade musical é o que faz você ter uma percepção muito apurada. Então você consegue reconhecer coisas, sons, você consegue comparar, você tira sons de ouvido, você tira suas músicas de ouvido, você prevê harmonias, seja na hora que você está tocando ali e você está fazendo uma leitura à primeira vista, você vai prevendo quais são os acordes que poderiam vir na frente e parece, eu não sei se fica muito claro quando eu falo prever harmonias, mas parece alguma coisa um pouco de vidente, assim, né? Mas é isso mesmo, assim. Nós vamos tocando uma partitura pela primeira vez, ou estamos tocando ali uma cifra, e você vai sacando quais são os acordes que viriam depois. Isso traz para a sua mão resposta motora muito mais otimizada. Por quê? Porque nós aprendemos dentro do campo do estudo da harmonia quais são as cadências, quais são as previsões, a gente sabe como analisar o pensamento do compositor, então você vai olhando aquele conjunto que está escrito ali, seja por meio de cifra, seja por meio de partitura, aquele conjunto de signos que está ali, você vai tocando, mas você não vai só tocando, você vai tendo a capacidade de ao mesmo tempo analisar o que o compositor estava colocando. Então meio que você vai prevendo o pensamento dele, você vai sabendo para onde ele está indo.
Isso otimiza a resposta motora. A sua mão não fica surpresa. Oi, tem que mudar o acorde agora. Ai, não sabia que era esse acorde. Não, a sua mão já vai sabendo essas coisas. Então, você tem capacidade refinada de percepção, de comparar sons, de perceber, de tirar músicas de ouvido, reconhecer passagens, fazer comparação entre sons. Você tem capacidade de prever harmonias, de analisar a sua música muito além. E também você tem o preparo do seu corpo, a educação do seu corpo. A habilidade musical pressupõe que o corpo esteja educado para as múltiplas dissociações e coordenações rítmicas que tem que acontecer. Porque quando a gente vai tocar um instrumento, é muita questão rítmica ao mesmo tempo. Tem instrumentos que deixam isso escancarado, como por exemplo a bateria, instrumentos de percussão, onde você tem que fazer um ritmo com uma mão, outro ritmo diferente com a outra mão, e aí o pé fazendo uma coisa, outro pé fazendo com outra, então isso fica muito evidenciado nesse tipo de instrumento. Mas todos os instrumentos exigem essa coordenação motora mais grossa ou mais fina, exige muito do ponto de vista rítmico mesmo. Quando você vai tocar violão, então você tem que aprender uma movimentação, um gestual aqui, enquanto esse não para de fazer outro gestual. E essa aqui vem e faz outra coisa, enquanto esse aqui não para. Então essa coordenação aqui parece simples, mas não é. Quando você vai para os instrumentos de teclas, você já tem uma coordenação motora mais fina, porque aí você não está mexendo apenas a mão. Pode ser que esteja envolvida ali com coordenação motora grossa, mas você está mexendo dedos específicos, enquanto outros estão fazendo outra coisa, e simultânea. Então a gente tem que ir preparando, ter habilidade musical é preparar essas múltiplas coordenações também. Porque uma vez que tudo isso está sedimentado dentro de você, com toda essa base, com todo esse alicerce, é que então você pega o seu instrumento e no momento que você tá ali tocando e que vem o desafio técnico, e vem desde o começo, desde a primeira aula que você faz, tem a primeira lição que você tem que treinar, é um desafio, é algo que você tá fazendo pela primeira vez, é algo novo, não importa se você já toca há 10 anos ou se você tá começando agora, não importa. O fato é que quando você se esbarra com aquela dificuldade, você sabe prever o que fazer ali. O que eu faço? Como que eu conserto? Como que eu evito isso? Como que eu supero essa dificuldade aqui? Mas como que eu vou fazer isso, Dani? Você vai fazer baseado nessa série de conhecimentos que estão por trás de você e que te alicerçam a fazer tudo isso. Por quê? Porque você sabe que a música, ela não é um dom pronto inato, que nasce com algumas pessoas e outras não nasce com essas outras pessoas. Talento é algo que a gente produz, é algo que nós criamos pelo ambiente, pela dedicação, pela imersão e pelo direcionamento correto. Talento é proporcional ao número de horas, ao tempo de prática que você tem daquilo. E mais do que isso, ao tempo de prática, a qualidade daquele tempo de prática. Senão você pode praticar 5 anos, mas nesses 5 anos, 4 ou 3 anos você teve um estudo totalmente papagaio, como eu falo, totalmente inconsciente, você sempre fazia por automatização de repetição, você repetia o que te ensinavam, mas você não tinha consciência do que estava fazendo, e nesses 5 anos você não vai ter, talvez, tanto desenvolvimento técnico quanto alguém que em 5 anos tenha outro tipo de relacionamento com a música, muito mais aprofundado, com muito mais consciência do que está fazendo. Então você entende por que eu falo estudo papagaio? Porque o papagaio, se você ficar do lado dele falando uma frase para ele vai repetir o que você está falando o tempo todo, mas ele repete sem consciência do que ele está falando, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele fala, mas ele não tem consciência do que ele está falando. E muitos fazem isso. Se ao contrário, se você aprender a ter esse estudo ideal, que é o estudo que se baseia em você saber ter estratégias para isso, pronto. Você baseado no apoio que você tem de que o talento não é nato, você baseado na compreensão de que o virtuosismo é algo bem diferente do que a construção de uma habilidade, ser virtuoso, eu já falei isso, mas eu acho que cabe eu abrir um parênteses aqui, porque talvez você que esteja me ouvindo, talvez não conheça esse conceito do virtuosismo. Virtuosismo é um conceito que nós temos muito no meio da música. Ser virtuose na música, né, ou no instrumento. O virtuoso é aquele que toca coisas dificílimas, de alta complexidade e toca assim, parecendo que tá super fácil, porque ele toca com naturalidade. Então quem ouve ele tocar aquilo
e entende de música, fica admirado de ver quanta tranquilidade ele transparece enquanto ele toca aquilo. E quem não entende de música, ao ver ele fazer tudo aquilo, fica assim... De qualquer forma, isso é a reação que o virtuosismo causa. Existe uma diferença muito grande entre você atingir o topo da virtuosidade no instrumento ou em qualquer outra habilidade, seja habilidade musical ou em qualquer outra habilidade que você vai desenvolver ao longo da sua vida. Existe essa diferença de você chegar lá no topo do virtuosismo e de você construir a habilidade musical. Porque se você não constrói a habilidade musical, dificilmente chega no virtuosismo. Construir a habilidade musical é preparar todo esse alicerce que eu estava falando antes, que te prepara para conduzir um estudo ideal e aí tocar facilmente em 30 dias, tocar um instrumento facilmente em 30 dias e ao longo do tempo ir mantendo esse tipo de prática eficiente, construtiva e ali alcançando níveis cada vez mais altos, até que com o seu tempo de prática, seus anos de prática, você atinge o topo do virtuosismo. Então, é preciso anos de prática quando nós queremos atingir o topo do domínio, entrar numa, por exemplo, onde estão os atletas que vão para as Olimpíadas, você está num nível altíssimo de performance, num nível de competição, sim, é preciso de anos, porque você vai cada vez subir de nível técnico e vai pegar repertórios e músicas cada vez mais exigentes, mais refinadas. Isso sim. Agora, você sabe que todo começo não parte do virtuosismo e todo começo precisa dessa base bem feita, senão o virtuosismo não se constrói. Então isso tem que ficar bem claro. Você sabendo disso, sabendo que o talento não é nato e sabendo que se eu apenas ficar estudando teoria... então eu vou estudar teoria, Dani. Eu tô entendendo o que você tá falando. Eu tenho que estudar teoria, eu vou estudar teoria. Se eu estudo teoria musical, eu estudo harmonia musical e eu estudo percepção e, enfim, eu vou estudar tudo que envolve de conteúdo teórico mesmo, conteúdo teórico da música. Se eu estudar tudo isso, pronto, eu vou conseguir. Você sabe que não é assim. Se nós não educarmos o corpo para transferir todo o conhecimento puramente teórico para o corpo, para vivenciar no corpo, essa conexão entre o conteúdo teórico e a prática instrumental não acontece e não vira nada. Então, também saber teoria por saber não vira nada. Se o corpo não vivenciar esses conteúdos, se o seu cérebro não for desafiado a expressar por meio das relações corporais tudo o que esses conteúdos significam na prática do dia a dia musical, se o cérebro não é estimulado a isso, depois ele não consegue também passar para o instrumento com facilidade em 30 dias de prática. E veja, por que eu falo 30 dias de prática? Porque uma vez que nós estejamos com toda a base pronta, em 30 dias seguidos de prática, nós formamos o hábito do estudo diário. E quando a gente forma o hábito do estudo diário, com toda a base pronta, facilmente a gente domina o instrumento. Eu fui prova disso. Quem acompanha o canal está vendo. Eu aprendi sax alto, cajon, ukulele, foram os 3 meses que eu aprendi. Agora o último que eu aprendi foi acordeon e eu aprendi em 30 dias de prática. Então, e por que eu consegui aprender em 30 dias de prática? Eu toquei minhas 5 músicas em cada um deles em 30 dias de prática. Porque eu sou um fenômeno da música? Não. Eu atingi o virtuosismo? Eu sou uma virtuosa em cada um? Não. Uai, como é que você tá tocando legal? Você tá tocando meia boca, Daiane? Não. Vocês podem ver aí nos canais, eu não tô tocando meia boca. Você tá tocando virtuosa? Não. Tem que ficar bem clara a diferença disso. Eu tô tocando legal? Tô tocando legal. E por que eu tô tocando legal em 30 dias de prática? Por causa de toda a habilidade e porque eu sei estudar. Porque eu sei fazer do meu momento de estudo um atalho para que eu possa realmente em 30 dias fazer a coisa soar. Eu sei quando me deparo com a dificuldade, porque eu me deparei com a dificuldade e sempre vou me deparar, porque todo instrumento tem uma dificuldade nova. Eu sei quando eu me deparo com essa dificuldade, o que fazer para transpor, como desenvolver um foco, um direcionamento para que eu consiga sair do macro, do todo, a música que eu tenho que estudar
e tudo que ela tem de necessidade técnica, eu saio daquele macro e vou para o micro. E como que eu volto do micro para construir o macro de novo? É mais ou menos como se você olhasse um quadro pronto, uma pintura, e aí você olha aquela pintura belíssima e de repente ela vira um quebra-cabeça e você desconstrói ela em pecinhas desse tamanico assim, pecinhas desse tamanico, tá? E ela vira ali um quebra-cabeça de 1000 peças desse tamanico assim. E você tem que montar ele todo de novo. Então você começa a cuidar de cada pecinha por vez. E aí você vai juntando e recompõe. Porque esse é o tipo de estudo ideal. Agora a questão é, como que nós conseguimos fazer? Porque você olha o quadro pronto e como que você vai quebrar em pecinhas? Que pecinhas são essas? Como eu faço essa quebra de pecinhas de quebra-cabeça? E como que depois eu vou conseguir juntar tudo isso? Como que eu faço isso? Sempre pensando de que você precisa ter, bom, tô repetitiva, mas é um fato, você precisa ter um background por trás, porque você olha para a música de forma analítica, você analisa a música, você não simplesmente olha para ela como uma série de repetições que o seu professor ensinou que tem que fazer. Bom, meu professor ensinou que eu tenho que colocar esses 2 dedos aqui, esses 3 aqui, né, que eu tô fazendo lá na viola, e tem que fazer para baixo, para cima, para baixo, para baixo, para baixo, então eu vou ficar fazendo isso aqui. É só isso aqui? Não, não é só isso aqui. Você olha para a música, seja ela escrita por meio de cifras ou por meio de partituras, você olha ela analiticamente. Você analisa ela do ponto de vista estrutural. Você analisa a forma dela e você, com isso, vai saindo do macro para o micro. Você analisa a forma dela, as partes que ela tem. Nessas partes, qual é a harmonia que está envolvida. Nessa harmonia, você vai quebrando cada vez mais, você vai analisando as frases que ela tem. Olhou a frase, você vai analisar o ritmo que está por trás daquela frase, sustentando a leitura rítmica daquela frase. E vai reduzindo mais ainda, e vai reduzindo. Ah, olhou aquele ritmo, você foca num compasso específico, e daí você percebe que ele é um compasso quaternário e que você fica 4 tempos. E aí, analisando mais, você percebe que aquele acorde ficou 2 compassos seguidos de 4 tempos. E aí você fala, você percebe o ritmo harmônico, aí você fala, ah, então é um ritmo harmônico aqui, onde esse acorde fica 2 compassos, o outro acorde fica mais 2 compassos. Então, o que eu tenho que desenvolver é que minha mão me obedeça, que a cada 2 compassos eu consiga mudar o movimento. Então, o que eu tenho que fazer é esperar 8 tempos e aí mudar. Eu preciso ter a precisão de mudar depois de 8 tempos. Como que eu vou fazer isso, Dani? Como que eu faço isso? Bom, eu faço isso da seguinte forma. Eu treino aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na hora que eu tô no 6, eu já preparo a minha movimentação da outra mão, sem parar essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até que eu consiga. Ah, mas você falou de um jeito muito simples, Dani. Eu falei de um jeito muito simples. É assim mesmo. Esse é o tipo de estudo ideal. Ele é simples. Ele é realmente simples. E ele é o que faz você tocar um instrumento musical, qualquer que seja ele, com facilidade em 30 dias. Mas, para que seja assim, simples, todo um background está construído. Toda uma série de conhecimentos está construída. Porque senão eu não conseguiria ter saído daquela música inteira, analisado. Cheguei à conclusão do compasso e voltei aqui para aumentar. Então eu vou voltar agora do micro para o macro, porque eu sei que eu tenho que mudar a cada 8 tempos. Então eu vou estudando essa volta de mudar a cada 8 tempos. Consegui fazer 2 acordes seguidos que eu mudo, eu vou tentar fazer mais um acorde. E assim eu vou começando de novo a aumentar o trecho da música. Eu saio do micro para o macro de novo. Entende o que eu tô falando? Um jeito errado de não conseguir ter isso, de não saber conseguir isso, é justamente você ficar estudando por pura repetição. Quando nós ficamos estudando por pura repetição, o tempo todo estudando, e como eu comentei, se você for muito perspicaz, muito atento,
se tiver uma boa memória, uma capacidade de memória grande, você memorizar exatamente como deve soar, o seu professor toca, ou você depois grave, escuta em casa, enfim, você consegue, por imitação, repetir. Mas é um estudo por imitação, papagaio, que leva muito mais tempo e demanda, para alcançar a eficiência, demanda uma motivação gigante, uma motivação de elefante. E a tendência é que a maioria das pessoas não tem essa motivação. Não tem mesmo. E eu falo por mim, eu não teria. Porque não há motivação que resista um dedo ficar doendo ali. Você fica apertando aquela corda de aço legal pra caramba e você tá sentindo dor. E você, a cada repetição, a dor aumenta. Tá doendo. Porque quando a gente vai tocar teclado, não dói. É chuchuzinho, uma beleza. Mas vai tocar instrumento de corda de aço pra você ver se não dói. Dói. Aí você tá ali tentando aprender um instrumento de sopro e você tá com tontura já. E tá te dando tontura. Você tá com tontura literalmente, porque tá dando tontura. Você não domina a respiração ainda, é novo. E aí você fica ali estudando mais de horas, sentindo tontura. Que motivação que resiste a isso e não consegue ter resultado? Eu não resisto. Eu não tenho motivação para isso. Mas há pessoas que têm. Poucas, pouquíssimas. Então, um jeito errado é quando nós não construímos todo esse conhecimento da parte teórica, mas construir o conhecimento da parte teórica. E por que eu uso a palavra construir? Porque isso demanda não apenas estudar no papel, mas educar o corpo, vivenciar, como eu comentei. O corpo tem que ser capaz de coordenar essas múltiplas coordenações, porque senão a transferência de tudo isso para o instrumento não acontece. Se o corpo não vivencia, não acontece. E tem mais uma coisa. Qual é o jeito então certo, Daiane? Vai, uma cartada assim para matar isso assim. Então, quando eu vou estudar, resumindo tudo isso, Daiane, quando eu vou estudar com o meu instrumento, eu tenho sempre que partir do macro para o micro e depois eu vou do micro aos pouquinhos para o macro. E como que eu faço tudo isso realmente? Eu estou começando a estudar, mas eu não tenho certeza se eu estou certo ou não. Você tem que estar sempre pensando o seguinte. Uma palavra que resume tudo é: por que eu vou repetir? Eu vou repetir. Eu tenho que repetir para ficar bom, porque é através da repetição que o meu cérebro vai lá e joga mielina na parada. Eu já falei da mielina, quem acompanha sempre o canal sabe o que é essa tal dessa mielina que eu falo. A mielina é uma substância, um isolante neural que o cérebro joga sobre as fibras de conexões nervosas a cada nova repetição. Toda vez que nós estamos fazendo algo de repetitivo, de repetição, pura repetição motora, as fibras nervosas que estão envolvidas ali naquele processo dessa coordenação, dessa repetição, recebem uma camadinha de mielina a mais. E a mielina, ela favorece o automatismo, porque ela melhora as conexões neurais. Então, a conexão fica ainda mais rápida. Isso favorece o automatismo. Quando a gente está automatizado em alguma coisa, a gente faz essa coisa muito rápida. Então, se eu vou repetir e meu cérebro vai jogar essa camadinha de mielina a mais, eu tenho que pensar, por que eu vou repetir? E eu tenho que dar uma resposta muito concreta. Eu tenho que ter uma resposta concreta. Concreta, viu? Não é subjetiva. Não é responder assim, eu vou repetir para ficar melhor. Isso é totalmente subjetivo. Ficar melhor é o que todo mundo quer. Mas tem que ser concreto. Eu vou repetir porque aqui, especificamente nesse lugar, eu teria que ter feito uma colcheia. E eu fiz o tempo de uma semínima. Isso a resposta foi bem concreta, bem específica, bem apontadinha, porque isso foca o seu olhar, isso foca a sua percepção, isso foca o seu cérebro no que ele tem que conquistar, entende? Então você tem que estar sempre assim pensando, bom, eu tô executando coisas e a cada repetição eu tô buscando fazer algo melhor, de forma concreta, algo melhor, algo que eu não conseguia fazer e eu tô conseguindo fazer melhor de forma concreta, ou apenas estou repetindo porque é mais confortável e isso me deixa na zona de conforto também. E às vezes eu não quero admitir, mas é uma verdade. Estudar como papagaio é bem mais confortável do que estudar do ponto de vista ideal. Tem que pensar isso. A cada repetição eu tenho que ter algo novo a acrescentar. E tem um outro elemento que te orienta nesse processo, assim.
Para eu conseguir fazer essa repetição bem feita, eu vou ter que estar bem concentrado, bem focado, ou eu posso fazer conversando com a minha mãe, conversando com a minha esposa e tá tudo bem. Porque se for esse tipo de prática, onde você está conversando já com alguém enquanto você executa, é um tipo de prática automatizada. E não tem nada de errado com automatizado. Muito pelo contrário, quer dizer que você está tocando muito bem aquela música ali. Não tem nada de errado. Tá totalmente automatizado e o fato é que se está totalmente automatizado, você não vai aprender nada novo. Então, qual que é o teu foco? Você vai repetir pelo prazer de repetir aquela música, aquela passagem musical e tá totalmente automatizada? É isso? Ok, então tá bom, ela tá automatizada. Agora, se você vai repetir porque tem que corrigir alguma coisa, algo que vai te colocar num nível técnico acima, algo que você não dominava e que você concretamente falou para você mesmo, é isso que eu tenho que corrigir, você tem que ter foco e concentração. Totalmente. Se não estiver prestando atenção, focado em evitar o erro, em buscar o acerto, é melhor isso. Em vez de você falar, eu vou evitar o erro, é melhor você falar, eu vou buscar o acerto. Isso traz um outro foco. Você fica focado no correto, na movimentação motora correta. Se você não tem esse nível de foco, dificilmente você vai evoluir. É puro automatismo. Então, pensa nesse outro parâmetro, tá? E tem mais uma coisa. Você tem que pensar, quando você está saindo do macro para o micro, que estratégias eu vou usar? Porque o quadro tá lá prontão, o quadro tá lá lindo, pintado, e você vai quebrar ele em partinhas de quebra-cabeça. Ok, isso não é tão difícil. Agora, que estratégia eu vou usar para começar a juntar essas partezinhas e voltar ela pro todo? Que estratégia eu vou usar? Que estratégia eu consigo usar para que eu consiga ensinar meu corpo a fazer essa sequência de notas que ele não está conseguindo? Que estratégia eu vou usar? Uma vez que você vai buscar, você se pergunta isso, que estratégia eu vou usar aqui? Eu não estou conseguindo coordenar isso aqui. Você, com o seu background formado, com a sua habilidade musical construída, essa série de conhecimentos, você vai ter um insight facilmente, porque você tem um leque de coisas na sua mente. É como, de novo, eu volto na história da cozinheira. Uma pessoa que cozinha há anos já. Se ela tem um problema para resolver ali durante o bolo que ela tá construindo, o bolo que ela tá cozinhando, facilmente ela se pergunta e fala: não tenho farinha. O que eu vou colocar aqui agora? Nossa, precisava colocar farinha, não tenho. E agora, o que eu faço? Facilmente ela encontra uma saída, por causa do background que ela tem de conhecimento, de alternativas que ela pode fazer para substituir a farinha, tá? Agora, pensa numa pessoa que não tem, que acabou de chegar na cozinha. Pensa, eu não sei, num jovem aí de, não sei, 10, 12 anos, que vai começar a aprender a cozinhar, tá? Que resposta que ele pode dar para ele, para substituir a farinha? Dificilmente ele vai conseguir encontrar uma luz nesse processo. Ele não tem experiência, ele não tem background, não tem no que socorrer. Então, você vai pensar, que estratégia, acho que tem alguma coisa tocando, que estratégia que eu uso para conseguir tocar isso melhor se eu realmente não consigo ter esse background? Não tem estratégias nenhuma. Se você não tem esse background, não tem estratégia nenhuma. Pratique isso. Olha o tema da nossa conversa hoje. Pratique isso e facilmente tocar um instrumento musical, qualquer que seja ele, em 30 dias vai ser bem fácil. Vai ser fácil. Praticar isso é formar a sua habilidade musical. Formou a habilidade musical? Tá, quero formar, Daini. Quero começar. Quero ir pra prática ali, ó. Vai, o que eu faço, Daini? Vou te passar aqui um pequeno passo a passo para você já sair daqui hoje e começar a aplicar tudo isso na sua rotina diária. Então, ok, vamos lá. Você quer aprender, uma das coisas que você quer aprender dentro do campo da habilidade musical pode ser ler partitura. Então tá, eu quero aprender a ler partitura. Então você vai aprender a ler as notas que são usadas, eu quero dizer a clave, o tipo de leitura usada para o seu instrumento.
Ah, o meu instrumento usa clave de sol, então eu vou aprender esse campo aqui de leitura na clave de sol. Não, meu instrumento usa clave de dó. Ok, então eu vou aprender a leitura, o campo de notação musical para o meu instrumento. Não, o meu usa clave de fá, mesma coisa. Uma vez que você aprendeu isso, você vai aprender a identificar essas notas no seu instrumento. Cada uma daquelas. Do micro para o macro. Não todas de uma vez, aos poucos, tá? Você vai isolar um pouco de notas, você vai isolar as 5 primeiras notas. Do, ré, mi, fá, sol. Onde fica o dó, o ré, o mi, o fá e o sol no meu instrumento? Tá, eu achei onde fica no meu instrumento. Então tá, então agora eu vou começar a praticar, tirar som do meu instrumento e tocar isso aqui afinado. Mas, se você teve uma possibilidade de educar o seu ouvido para uma referência de som afinado, vai ser muito mais fácil nesse momento, porque num primeiro momento nosso ouvido não sabe o que é um som afinado ou desafinado, ele não tem esse conceito. Se nós nunca nos aproximamos da música, se é algo novo, ele não sabe o que é um som afinado ou desafinado, ele vai aprender. Então, educar o ouvido antes também para essa referência que é afinado ou desafinado te ajuda nesse processo. Bom, enfim, mas se você não educou, Daniel, eu eduquei, eu quero começar. Então você liga um afinador digital aí no seu celular e vai tocando as notas e vendo se está afinada, porque o afinador vai te mostrar. E aí, com a ajuda desse aparelhinho, do afinador, você vai educando a referência de um som afinado. Aprendeu? Então você começa agora a conectar a escrita com a leitura. Aquele sinalzinho escrito onde eu toco no meu instrumento. Tá. Tá vendo? Você vai começando a transferir conhecimentos da habilidade musical, e eu tô falando só da leitura de partituras, tá? A habilidade musical não é apenas leitura de partitura, e ela também é tudo que eu falei, de tirar músicas de ouvido, de prever harmonias, de conseguir fazer transcrições, de conseguir memorizar músicas, vai além. Então eu tô focada num passo a passo para leitura de partituras, tá? Agora, ok, eu conectei a escrita com o meu instrumento, eu olho o sinal ali na partitura e eu sei como é que eu toco. Então agora eu tenho que estudar a parte rítmica, porque toda vez que nós vamos tocar uma música, ela tem um sentido de pulso, de ritmo, é o que dá sentido para a melodia. Eu educo essa parte rítmica e tudo isso é fora do instrumento. Eu educo meu corpo para coordenar essa sensação de pulso, esse sentido de compasso, da leitura rítmica. E aí eu tenho que avançar isso para a leitura. Eu tenho que colocar essa parte rítmica na leitura melódica. Aí eu tenho que começar a conectar as notinhas com o ritmo delas e transferir isso para o instrumento. Só que tudo isso é um passo a passo, não é de uma única vez. Isso que eu estou falando são as pecinhas de quebra-cabeça. Você aprende a escrita convencional para o seu instrumento, uma pecinha de quebra-cabeça. Você aprende aquelas notas no instrumento, outra pecinha de quebra-cabeça. Quando você lê e toca as notas no instrumento, você grudou as duas, porque a escrita convencional você sabia, você já sabe onde toca as notas. Você olha a escrita e toca as notas. Bom, você grudou esses dois quebra-cabeça. Você grudou essas duas pecinhas, entendeu? Então você saiu de duas pecinhas e fez uma pecinha maior. Aí você vai educar o corpo para ter uma referência se tá saindo um som afinado. Tá saindo, tá saindo. Não tá saindo ainda? Usa a ajuda do afinador se o seu ouvido não consegue ter referência. Tá saindo, essa pecinha tá bem legal. Então vamos grudar uma outra peça muito importante, que é a peça da parte rítmica. E agora eu vou ler essas notas aqui com um certo ritmo. Tô conseguindo fazer isso, eu vou fazendo aos poucos, um ritmo por vez. Nós temos que aprender várias células rítmicas, um ritmo por vez. Vou grudando pecinhas, ele vai aumentando. E depois você tem ainda que treinar dissociações musculares. Por quê? Porque no nosso instrumento a gente faz várias coordenações musculares ao mesmo tempo, várias delas. Então você tem que ter a oportunidade de treinar a parte rítmica, de novo, fora do instrumento primeiro, para coordenar no corpo, fazer coisas de um ritmo ternário aqui, enquanto aqui está fazendo um ritmo binário. Fazer coisas simultâneas, podem ser de polirritmia ou não, enfim, esse é um termo técnico aqui, mas enfim, fazer coisas diferentes ao mesmo tempo. Isso é um passo a passo, é um começo, para que depois você volte para isso no seu instrumento e consiga coordenar. Como eu dei o exemplo do violão, né? Uma batida aqui num ritmo e a mudança parada aqui, ó. Só o simples fato de fazer isso, algumas pessoas não conseguem ficar num ritmo aqui, fazendo esse movimento que seja para baixo para cima, hein? E olha que no violão não é só para baixo para cima, para baixo para cima, para baixo para cima, para baixo para cima, para baixo, né? E aí você faz isso aqui. Algumas pessoas não conseguem ficar com essa coordenação muscular aqui, de ficar segurando, entendeu? Enfim,
Como eu faço isso, Daiane? Você pode estar perguntando. Através de leituras rítmicas diferenciadas. Um ritmo nessa mão, outro ritmo nessa, um ritmo no pé, outro ritmo no outro pé. Você vai fazendo o seu cérebro converter uma série de gráficos aqui, visuais, grafias visuais mesmo, em gestos. Ele vai processando uma imagem com uma resposta motora. Esse é o primeiro trabalho do cérebro, porque depois ele faz isso facilmente no instrumento. Ele já aprendeu a processar uma resposta motora, ele só transfere para o instrumento. Bacana, não é? Então, se você tiver essa forma de estudo, que não é um estudo papagaio, é um estudo que sabe analisar, olhar analiticamente e viu o erro, saber o que fazer para evitar o erro e para contornar o erro, isso se torna um atalho fácil para que em 30 dias você consiga dominar o seu instrumento. E veja, quando eu falo fácil, eu repito, eu não estou dizendo que você vai fazer isso meia boca ou de qualquer jeito. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo que o seu nível de expectativa, ele vai sendo construído gradativamente. Porque você vai parar de ter essa ideia de olhar para a música toda e querer num único dia tocar a música inteirinha. Você vai reduzir ela e aí você vai ficar focado em pequenos objetivos diários e isso se torna uma meta muito mais fácil, muito mais palpável de ser alcançado e muito mais inteligente e estratégico do ponto de vista de construção da habilidade instrumental, porque essa meta, hoje ela é assim, amanhã ela é assim, depois de amanhã ela é assim, e depois ela é assim, e aí ela volta para a música, ok? Esse é o que eu queria, essa forma de pensar, de encarar o estudo musical, é o que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje, para transmitir esse tipo de raciocínio, de pensamento, de posicionamento diante do estudo com o nosso instrumento musical. Então agora eu quero dizer o seguinte, eu quero que você me conta como que você estuda, como que é a sua relação com o estudo. Você tem um estudo mais papagaio até então? Você já tinha parado para pensar? Talvez não, talvez não. Antes de me ouvir falar sobre isso, esse tema é realmente novo para você? Talvez não, eu não sei. Eu quero te conhecer. Eu quero que você escreve aí nos comentários agora e deixa aí embaixo, porque eu quero ler, eu quero conhecer a sua história, quero ver que instrumento você toca, como que está o seu relacionamento com o seu estudo musical. É um estudo papagaio? Você já tinha uma prática de sair do macro para o micro? Você já tentou alguma vez fazer isso do micro para o macro? Você sente dificuldade nisso ou não? Você sente que essa questão do reforço da habilidade musical, o quanto a habilidade musical nos favorece isso? Você sente isso no seu dia a dia? Você já pratica isso? Você já aprendeu isso comigo ou não? Enfim, eu quero que você escreva aí nos comentários, porque eu quero ler, eu quero saber como que está a sua relação, eu quero saber como que eu posso te ajudar. Então, você agora vai correr seu dedinho, curtir esse vídeo, compartilhar com o maior número de pessoas possíveis que você acredita que isso pode ajudar e contribuir para mudar a relação com a música, mudar a relação de forma de estudo e de alcançar objetivos, porque ninguém merece e não é nada agradável você ficar sentindo que você tenta e não consegue. Tenta e não consegue. E leva para os seus amigos e para as pessoas que você já teve esse tipo de conversa e que tem essa mesma dor, porque isso é um divisor de águas. Se você aprender a ter um estudo ideal, a sua forma de estudar o seu instrumento vai alcançar resultados em bem menos tempo. E como eu estou falando, em 30 dias de prática você domina qualquer instrumento musical. Compartilha, esparrama, curte o nosso canal e responde aí nos comentários. Eu quero saber quem é você e o que você está fazendo, como era a sua forma de estudo, tá bom? Para que eu possa cada vez mais saber como te ajudar de forma mais direcionada e mais específica. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Bons estudos musicais e vou esperar seus comentários, hein? Fui! Tchau, tchau!